Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal vinculado ao blog Deus, Terra e Humanidade. O meu nome é Marcos Boldrini e esse vídeo aqui vai ser sobre Nossa Senhora do Rosário, que é a data que hoje se comemora na igreja e que não pode passar batida para os católicos, menos ainda para aqueles que são marianos, né? Porque o importante aqui é tomar consciência da questão do rosário, da ação do rosário, certo? Não vou trazer aqui muitas questões assim históricas, né, porque eu não conheço um monte de coisa, mas eu acho que é importante até relatar um testemunho que tem a ver com a minha vida pessoal e as pessoas que procuram ou tentam, né, uma vida de oração, porque, vou dizer assim, não sou exemplo, né, porque na verdade a gente tenta e vai sempre tropeçando no caminho, né? O importante é perseverar. E Jesus promete que será salvo quem perseverar até o fim, né? Isso não inclui só a oração, inclui toda uma vida de conduta que busque pelo menos agradar a vontade de Deus, quando possível, né? E teve essa situação aí de crise que teve esse ano, que por sinal ainda não acabou, a coisa continua se arrastando, enfim, essa confusão relacionada ao Covid e tudo mais. Bom, meu pai foi uma das pessoas que foi contaminada pelo vírus, e a parte da questão se o vírus é a causa dos problemas ou não, até o médico não sabia exatamente, porque meu pai também teve problemas com infecção na bexiga e no pulmão, e o médico não sabia se o vírus era a causa, se era mais um fator de problema, e ele também tem demência, ele tem perda de memória, e aconteceu, claro, que o corpo já fragilizado com a idade, 70 e lá vai anos, quase perto dos 80 já, ele baixou o hospital e baixou o UTI. Foi repentino. No dia que entrou no hospital, no dia seguinte foi para a UTI e foi entubado. E claro que a gente esperou, temia que algo pior fosse acontecer. E apesar do tempo estar mais livre para mim, eu estar trabalhando tempo em casa, nessa época eu estava até com as tardes disponíveis, entre aspas, né? Eu estava em casa durante as tardes. Eu não estava negligenciando a questão da oração, inclusive, mesmo tendo mais tempo. E essa situação do meu pai levou a fazer com que eu e minha mãe a gente começasse a fazer orações bem regulares e fizemos inclusive o rosário completo, né, de forma diariamente. A tal ponto que até os meus irmãos estavam entrando na oração. A gente não costuma rezar, nós somos 4 pessoas, contando minha mãe e meus 2 irmãos, né? A gente não costuma rezar juntos e entravam conosco para fazer uma dezena. Mas o que interessa é a indução da prática causada pelo rosário. Na verdade, a indução causada pela situação do meu pai, que foi uma espécie de situação que nos jogou nesse empenho, né, nessa prática cotidiana. E claro que o rosário sempre exige um esforço e uma concentração maior e um tempo que varia de 1h30, se for lento 2 horas. 1h30 é o suficiente, certo? E foi surpreendente, assim, porque o meu pai baixou o hospital, se eu não me engano, dia 18 de julho ou 17 de julho. E a pessoa, pelo menos os relatos que eu ouvi, tem uma prima que é médica, comentou isso comigo, é que as pessoas que são entubadas ficam em torno de 20 dias, no mínimo. Com as pessoas que têm o Covid identificado ficam 20 dias entubadas. E depois ainda vão pro quarto e tem que se recuperar. O meu pai ficou entubado em torno de 5 dias e em 21 dias ele saiu do hospital. Inclusive ele saiu do hospital no Dia dos Pais. Então a gente vê, quem busca essa coisa da oração começa a perceber, a fé abre, tira um pouco do escotoma da visão das coisas e começa a ver os sinais da providência. Em pequenas coisas como, por exemplo, coincidência de datas, que em termos estatísticos seriam ridiculamente difíceis de acontecer. Meu pai baixou o hospital e saiu de manhã no Dia dos Pais, no dia 9 de agosto do hospital. E claro que para nós foi uma vitória. E o mais impressionante de tudo é que ele saiu, e eu jurava de pé junto, as outras pessoas também esperavam por isso, que ele fosse sair com sequelas da internação, talvez do Covid, e da infecção na bexiga e no pulmão, né? E não, ele saiu de lá e ele ficou
com o mesmo estado de saúde que ele tinha antes de adoecer. Mais tarde só eu pude visitar ele na clínica, demorou ainda mais uns 2 meses aí. Visitei ele faz pouco tempo. E ele me pareceu até mesmo melhor do que antes. Quer dizer, a saúde não foi a saúde mental dele, né? Ele não teve aquela queda de memória como há em algumas situações de crise. Não, isso realmente não aconteceu. E foi muito impressionante porque ele não só voltou como estava antes, como parece que voltou até, digamos, melhor mesmo, né? E outra coisa, Jesus age por Nossa Senhora. As graças que Nossa Senhora nos coloca, elas são graças de Deus, não são graças dela. Ela é cheia de graça, mas porque Deus depositou todas as graças nela. Tem a famosa frase do São Luís Montfort, que é um dos grandes devotos marianos, ele fala que assim como Deus reuniu todas as águas e fez os oceanos, também reuniu todas as graças e fez Nossa Senhora. Isso já diz tudo sobre ela, né? Mas acontece que o rosário vai muito além da expectativa, porque eu tive outras graças em cima disso. Inclusive uma muito especial que eu só tenho muito a agradecer mesmo. Eu não tenho palavras assim para falar o que é. Não vou falar agora, porque, enfim, no momento oportuno até posso comentar, mas é presente de Deus. Só tenho que ficar feliz com isso mesmo. Mas, enfim, e é interessante, eu queria chamar essa questão do rosário e vincular a história de Fátima, porque, bom, eu não conheço a história de Nossa Senhora do Rosário, mas em Fátima, eu posso falar alguma coisa, né? Na Fátima, quem aparece como ela diz na última aparição do dia 13 de outubro, fala para os pastorinhos, ela diz, eu sou a Senhora do Rosário. É assim que ela se intitula para a irmã Lúcia, e parece que a Jacinta também estava ouvindo. O Francisco não ouvia as palavras de Nossa Senhora, né? A Jacinta e a irmã Lúcia, a futura irmã Lúcia, ouviam sim. E interessante que o maior de todos os milagres de todos os tempos, depois da vinda de Jesus Cristo ao mundo e da história da revelação, é o milagre de Fátima. E no dia do milagre do sol, que é o grande acontecimento de Fátima, acontecimento miraculoso, explícito, é o dia também que ela diz ser a Senhora do Rosário. Então, quer dizer, ela já aponta o poder do rosário. Os pastorinhos não estavam ali rezando o rosário no momento, necessariamente. Eu não sei se estavam rezando. Estavam no início, porque sempre rezavam antes das aparições. Mas no momento da conversa, não. E as pessoas estavam ali acompanhando, em torno de 70 mil pessoas, que depois viram a chuva parar, as roupas secarem e o sol dançar no céu. Mas o importante aí é notar o vínculo do rosário com o poder de Nossa Senhora, que é concedido por Deus. A tal ponto que nessa situação do milagre do sol, ela levanta o braço e o sol passa a pulsar em várias cores e tamanhos e a dançar ao longo do céu, se aproximar da terra e retornar. Até as pessoas acreditavam que o mundo iria acabar, porque o sol se aproximava da superfície terrestre e depois voltava. E foi uma coisa que marcou muito, não só as pessoas, como marcou o século XX, né? Porque Fátima consuma a história do século XX e do século atual também. Nós somos a continuação dos problemas do século XX que parece que não foram barrados pela conversão da humanidade, nem pelas devoções pedidas por Nossa Senhora. E o Santo Rosário, interessante. Quem não assistiu, eu recomendo que assista aquele documentário Fátima, o Último Mistério, que é de 2018, documentário português, e ali ele comenta a ação de Fátima na história humana, a partir da aparição. E, por exemplo, uma situação explícita do Rosário aparece num evento que acontece depois da Segunda Guerra Mundial. A Europa fica dividida entre o exército da União Soviética e o exército dos aliados. Então tem de um lado os americanos, franceses e ingleses, do outro tem os soviéticos. E a Áustria também foi dividida, assim como a Alemanha, em 2 blocos. E na época, sabendo que era o comunismo, um dos bispos da Áustria, não sei de onde que era o bispo, quem era exatamente, mas enfim, um dos bispos da Áustria, convocou uma cruzada de rosário pela Áustria. Aconteceu que em 1955 os soviéticos simplesmente se retiraram da Áustria. Claro que houve um acordo e eles foram embora. Porque a Áustria podia ter tido o mesmo fim da Alemanha, de depois de se passar pela ditadura nazista, passar também pela comunista em cima, né?
como passou a Alemanha, ou pelo menos a Alemanha Oriental, passou pelas duas ditaduras, como também passou a Polônia e assim por diante. Certo? Não quer dizer, o rosário faz milagres no mundo e milagres na vida pessoal. E sempre é bom enfatizar o que eu falei antes, que Jesus não se deixa vencer em generosidade. Então, a oração vai sempre trazer muito mais do que a gente espera. Porque é muito comum ver relato de pessoas, e já vi isso comigo, esse caso que eu contei agora é um exemplo, de tu fazer um pedido para Nossa Senhora, ou pelo terço, ou pelo rosário, enfim. Porque, afinal de contas, como falei, se confunde um pouco os dois. O rosário são os 3 terços completos, ou um quarto ainda, que São João Paulo II acrescentou no ano 2000, que são os mistérios luminosos. Mas, de qualquer forma, quando vem a graça dos acontecimentos na tua vida, vem não só o pedido, como vem mais coisa atrás. Vou dar um exemplo hipotético, né? Quero trocar de emprego. Aí o sujeito lá troca de emprego, e não só troca por um emprego melhor, como ganha um salário em dobro. Então, quer dizer, fica mais feliz ainda com aquilo que foi pedido, porque ele recebeu mais do que foi pedido. Né? E quanto a Fátima, sobre a mensagem, eu sempre falo isso e repito mais uma vez, que a mensagem de Fátima tem como centro, né, a chamada comunhão reparadora dos sábados. E a comunhão reparadora consiste na oração do Santo Rosário, né, nas memórias da irmã Lúcia, pelo menos a edição que eu tenho aqui fala como Santo Terço, o terço, né? Mas é o rosário, efetivamente, né? A confissão, comunhão e 15 minutos de meditação do mistério, dos mistérios do rosário. Ou seja, repare que na comunhão reparadora, que sendo o centro da devoção de Fátima, o que está no centro é a Eucaristia, é a comunhão reparadora. Mas ela é precedida pelo Santo Rosário, ou pode ser feito depois também, mas desde que seja feito no mesmo, com o mesmo ato, de tu vincular os rosários a essa comunhão, com a confissão também. Então, na esteira da Eucaristia vem a comunhão reparadora, ou seja, no centro de Fátima está a comunhão, que é Jesus Cristo, e ela, lado a lado com o filho dela. Né? E eu sempre afirmo isso daqui também, a mensagem de Fátima não tem como centro a consagração da Rússia. A consagração da Rússia é a coroação da mensagem de Fátima. O centro é a comunhão reparadora, que tem como lastro o rosário. Então, reparem que não só o rosário está vinculado ao maior milagre visível, já visto pela humanidade depois de Jesus Cristo, que é o milagre do sol em Fátima, como também está no centro da devoção do maior milagre da história. E que vem falar do século XX. Quer dizer, o rosário está vinculado a grandes acontecimentos, a um grande poder. E nós estamos numa época em que Nossa Senhora, num embate cada vez mais rígido com o demônio, aqui um parênteses, a irmã Lúcia foi orientada por Nossa Senhora a revelar a terceira parte da mensagem, a orientar o Papa, enfim, a Igreja, de que a terceira parte da mensagem viesse só em 1960, neste ano, ou um pouco depois, enfim. Ou seja, a gente está numa época em que o embate com o inimigo está muito mais intenso. E justamente é agora que Nossa Senhora toma a frente. Se a gente for ver o século XIX em diante, a multiplicação de aparições dela. Muitas, claro, não são, a Igreja não reconhece, mas tem reconhecimento local e tem devoções populares também. Então, o rosário é a grande arma do nosso tempo. Esse meu testemunho aqui breve, certamente as pessoas podem ter muito mais para falar. Na internet vocês podem ver lá o Jornal de Fátima, Voz de Fátima. Digitem lá no Google, Voz de Fátima, PDF, vai ter todas as edições do jornal desde 1922 até hoje, até o mais recente, que é publicado no dia 13 de cada mês. Se pegarem lá pelo menos as primeiras edições do jornal, tem muitos relatos de milagres, curas, coisas são impressionantes assim, que acontecem lá, vinculados à devoção de Fátima, mas que tem por trás a oração do rosário. Ou pelo menos está associado o terço e o rosário aos testemunhos que lá estão descritos. Né? Muitos, inclusive, feitos no Brasil, relatos do Brasil também. Então é isso. Então, no dia de Nossa Senhora do Rosário, é bom deixar bem claro que ela está na batalha de frente e o rosário é a nossa arma, é nosso
nossa espingarda para dar tiro na cabeça no coisa ruim, certo? E que ela nos proteja sempre com o seu manto. Deus abençoe a todos. E até a próxima.